O método de estudo calvinista comprova o livre-arbítrio. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa saga de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas e desafiaram a fé adventista e o Ezequiel Gomes, dizendo que o entendimento arminiano adventista é herético, é diabólico, é equivocado, que doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina diabólica. A gente já fez vídeo reagindo a esse ponto aqui. E eu disse para vocês no vídeo passado que nesse momento nós iríamos então comprovar o livre-arbítrio na Bíblia usando o mesmo método de estudo preferido dos calvinistas, que é o método do estudo do texto-prova, inclusive que está na base da própria construção da Confissão de Fé de Westminster, né? Inclusive o Paulo César diz no canal dele que um dos maiores problemas da fé adventista é o uso do método do texto-prova. Ele só esqueceu de dizer que a tradição para a qual ele migrou, que é o calvinismo, tem muito mais data e muito mais experiência em uso do método do texto-prova. É a hipocrisia que chama, né, pessoal? Mas tudo bem, aqui a gente não vai fazer um embate muito particular com o Paulo César. Vamos unicamente usar o desafio que ele fez a mim para contextualizar as discordâncias, né, entre calvinistas e arminianos e dar as razões da fé arminiana, que é a fé adventista, em relação ao livre-arbítrio na Bíblia. É muito comum a gente ver calvinista falando que não existe livre-arbítrio na Bíblia, e a gente vai demonstrar exatamente o contrário, usando o próprio método de estudo bíblico preferido deles, que é o método do texto-prova. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, e você vai encontrar o livre-arbítrio praticamente na primeira página da Bíblia. Para quem dizia que a Bíblia não defende o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é uma doutrina satânica, encontrá-la praticamente assim no primeiro capítulo da Bíblia, né? Na verdade no capítulo 2, já deve ser um choque, né? Porque agora deve ser a Bíblia, deve ser o livro satânico, né? Que prega as doutrinas satânicas, né, Paulo César? Brincadeira, meu irmão. Mas tudo bem, vamos lá. Gênesis 2, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o livre-arbítrio está no centro do início da narrativa bíblica, né? Você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore, menos uma fruta de uma árvore. Você tem liberdade gigantesca, livre-arbítrio, ainda que não ilimitada. Você tem uma regra que, se você desobedeceu, vai entrar no mundo o pecado e através do pecado a morte, e o pecado e a morte vão limitar o seu livre-arbítrio quando comparado com a situação antes da queda. Mas aí, será que com a queda acaba o livre-arbítrio? Porque é basicamente isso que o calvinismo vai ensinar, né? Não, a gente pode até discutir aqui que Adão e Eva tiveram um livre-arbítrio, mas depois que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, nem Adão e Eva, nem seus filhos, ou seja, a humanidade inteira, jamais teve livre-arbítrio. E aí, por isso, a única forma de solucionar o problema do pecado, o que é? Você ser eleito incondicionalmente pelos decretos monergistas e infalíveis de Deus, que ele só inclusive faz em relação aos queridinhos de Jesus por quem ele morreu, porque ele não morreu por todo mundo, porque sobre os eleitos a graça é irresistível, sobre os demais não tem graça nenhuma, tá? Só para avisar. E etc. E essa é a solução de todos os dilemas bíblicos. Eis o calvinismo. E aí, nesse esquema todo, depois da queda, não tem livre-arbítrio sobre nada, nem sobre ninguém, pelo menos não em relação ao bem e à salvação, ok? Beleza. Então vamos levar isso em conta quando a gente vier estudar um pouquinho mais a Bíblia.
para tentar ver, né, no melhor espírito beriano, se realmente as coisas são assim como os calvinistas dizem. E aí a gente sai do capítulo 2 da Bíblia, vai para o capítulo 3 e lá realmente ocorre a queda. E aí o homem come, a mulher come o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí vai haver um monte de maldições e não sei mais o que. E chega no capítulo 4, está um casal de pecadores transando e criando filhos. E aí a Bíblia diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Bom, então Adão e Eva têm 2 filhos e daqui a pouco já tem um livre-arbítrio envolvido aí, porque um escolhe ser um tipo de trabalho, o outro escolhe ter outro tipo de trabalho. Como é que é? O Caim é pastor, aliás, o Caim é pastor, é lavrador, e o Abel é pastor de ovelhas. Opa, já tem escolha, né? Um pode escolher um lado, outro pode escolher o outro. Ah, interessante, mesmo depois da queda, Paulo César. Ah, mas isso deve ser um livre-arbítrio de menor importância, né? Aí o texto continua assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Opa, peraí. O que a Bíblia deveria dizer se a Bíblia fosse aí um livro escrito no paradigma da doutrina da depravação total calvinista? Ó, Adão e Eva tiveram 2 filhos, os 2 eram totalmente depravados e Deus jamais se agradaria da oferta de qualquer um deles, porque ambos eram totalmente depravados. E alguém totalmente depravado não pode fazer um sacrifício ou uma oferta agradável a Deus, porque senão você quebraria todo esse esquema assim da eleição incondicional, da graça irresistível, de que o homem não merece nada e é Deus que dá a graça, que capacita o homem ao bem. Não pode ser assim dessa forma como o texto está contando. Que um escolheu um caminho, o outro escolheu o outro, aí um traz uma oferta, o outro traz a sua oferta, e ao invés de Deus se desagradar da oferta dos 2 totalmente depravados, Deus se agrada da oferta de um e não se agrada da oferta do outro. Como é que Deus pode se agradar da oferta de alguém totalmente depravado? Nos termos do entendimento calvinista. Alguém que não faz nada de bom, não é capaz de fazer nada de bom, não toma nenhuma iniciativa, não tem nenhuma escolha em direção a nada de bom. Parece que tem uma narrativa meio estranha aqui na Bíblia, né, se você for um calvinista. Aí, olha só como que o texto continua. Então lhe disse o Senhor, né, disse para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então agora Deus está falando com Caim, que inclusive esse não dá para dizer que não é totalmente depravado, né? O Abel a gente pode discutir. E Deus fala com Caim: se ele proceder certo vai dar certo, se ele proceder errado vai dar errado. De onde que entra essa possibilidade de Caim proceder certo para que as coisas não deem errado? Deus já não decretou e predestinou Caim a fazer o que ele está para fazer daqui a pouquinho e matar o seu irmão? Ou não é assim que funciona? Ou Caim tinha escolha? Ele podia escolher matar o irmão ou escolher não matar o irmão? Porque se ele tinha essa escolha, ele podia fazer o bem, tipo não matar o irmão, ou fazer o mal, ir lá e matar o irmão dele. Aí nesse caso ele tem livre-arbítrio, ele pode ser culpabilizado pela escolha má que ele fez. Agora, se a Bíblia fosse calvinista, não teria nada disso aqui na Bíblia. Ou seja, gente que acha que doutrina da depravação total destrói o livre-arbítrio não leu a Bíblia até a página 4. Não leu o básico, não conhece o mínimo. Mas a gente tem muito mais para dizer, né? Aí depois, lá pelas tantas, o Paulo César vai para Gênesis 6, estamos pertinho aqui no contexto nosso. Ele diz que o verso 5 comprova a doutrina da depravação total, que ninguém tem livre-arbítrio. Aí o texto diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pronto, então aqui, ó, todo homem é mau e não tem nenhum homem que é bom, e o livre-arbítrio não existe na vida de nenhum homem, porque todo homem é mau e todo o pensamento do seu coração é continuamente mau e etc.
Mas é isso que o texto aqui está dizendo? Não, não é isso. Até porque, olha como que o texto continua. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor, então farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí ele vai contar a história do Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, tamim, perfeito, entre os seus companheiros. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como é que todo homem é depravado e agora aparece um homem justo e íntegro entre os seus companheiros? Paulo César. Aqui Gênesis 6 não era o texto que ia comprovar que não tem livre-arbítrio? E agora tem um homem que usou seu livre-arbítrio para ser justo e íntegro diante dos seus companheiros, e aliás, tanto isso é verdade que o homem lá de Gênesis 6, verso 5 e do verso 7, ele ia ser desaparecido da face da terra. Deus ia fazer ele desaparecer. Mas Noé não desapareceu da face da terra. Um homem totalmente depravado do verso 5 é o homem antediluviano que escolheu o mal e foi destruído no dilúvio. Noé é o homem bom e perfeito entre os seus companheiros, que achou graça diante de Deus, Deus destruiu os outros e não destruiu ele. Ou seja, Noé não é o homem totalmente depravado do verso 5 e do verso 7 anteriores. Ele, inclusive, é o contraponto ao homem totalmente depravado. Mas, a narrativa não é que Gênesis 6,5 prova que todo homem é depravado? E o que Noé está fazendo aqui justo e perfeito no próprio texto de Gênesis 6? Aqui tá livre-arbítrio. Você pode escolher ser um antediluviano mau o tempo inteiro ou justo e perfeito entre os seus companheiros. Se você escolher o mal, você vai se dar mal. Se você escolher o bem, você vai se dar bem. A gente poderia acabar o vídeo aqui e já está comprovado o livre-arbítrio mesmo após a queda e tudo mais. Mas acho que a gente pode caminhar um pouquinho mais, né? O Paulo César usou 14 textos da Bíblia, a gente vai usar mais ou menos os mesmos textos, mas não sem antes trabalhar alguns textos que o Paulo César não trabalhou. Paulo César pulou de Gênesis 2 para Efésios 2. Mortos em delitos e pecados, como que mais um texto prova para comprovar a depravação total e que o homem não tem livre-arbítrio. Mas espera aí, a Bíblia pula de Gênesis 2 até Efésios 2? Vou abrir aqui a Bíblia em Efésios 2 só para a gente ter um pouco de noção do tamanho do texto entre um texto e outro, tá? Olha aqui, ó. Praticamente está a Bíblia inteira entre Gênesis 2 e Efésios, que está lá no fim da Bíblia no Novo Testamento. Legal. Por que o Paulo César pulou tudo isso aqui de texto? Será que aqui você pode comprovar a depravação total e dizer que o homem não tem livre-arbítrio? Ou será que ele pulou exatamente porque isso aqui pode ser um pouquinho difícil para ele lidar? Vamos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 30, que é um texto que o Paulo César não trabalhou. Ó, aqui já é depois da queda, já é Deus falando com o povo de Israel. E aí nós vamos dar uma lidinha em alguns textos. Acho que o Paulo César não vai se incomodar, né? Método do texto prova, Paulo César, a partir do verso 15 do capítulo 30 de Deuteronômio, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ó, tem 2 caminhos aí, Paulo César. 2 caminhos é coisa de quem tem livre-arbítrio e escolha, tá? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames ao Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás na terra para a qual estás indo, né? Passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha que legal, Paulo César, é um texto depois da queda, dizendo que Deus colocou diante do povo o bem e o mal, e o povo deveria escolher a vida para viver. O calvinismo diz o contrário, né? O povo não pode escolher a vida para viver, então por isso tem que ser eleito incondicionalmente, né? Interessante, né, Paulo César? Outra coisa, Josué capítulo 24,
tá? Vamos ler ali o verso 14 e o verso 15. No finalzinho do livro de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez aqui tem escolha, em Josué também. Deve ser por isso que Paulo César pulou de Gênesis 2 para Efésios 2, para você não conhecer a Bíblia, né? Para você não ver que a coisa é um pouquinho diferente do que ele ensina, né? Vergonha sobre você, Paulo César. Mas vamos lá. Vamos partir do Antigo Testamento e vamos lá para o Novo Testamento. Vamos para o Evangelho de Marcos. Chega lá, em Marcos capítulo 7, parece que até Jesus crê na doutrina calvinista da predestinação e da depravação total, né? É tudo um pacote só. Aí ele diz assim que isso é provado no método do texto prova, no capítulo 7, verso 20 a 23. O Jesus dizia, né, o que sai do homem, isso é o que o contamina, de dentro do coração dos homens procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então aqui prova... O texto prova que a depravação total existe, o homem não tem nenhuma liberdade, não tem nenhum livre-arbítrio, e só tem mal, e só faz mal, e só quer mal, e o mal vem de dentro, e o mal está no homem, e o homem não tem nada além de mal. Vamos ler alguns outros textos do mesmo capítulo? Vamos ler o capítulo 7? Vamos ler o verso 6 até o verso 9, tá? Aí Jesus estava tretando ali com os fariseus e fala assim: bem, Isaías profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Opa, peraí. Jesus está repreendendo moralmente aquele que escolhe o mal. Por que Jesus iria repreender alguém que escolhe o mal se a doutrina da depravação total nos moldes calvinistas fosse a verdade? Jesus deveria dizer assim: olha, gente, eu sei que vocês nasceram na família de Adão e Eva, então vocês não podem fazer outra coisa que não seja me invocar de forma hipócrita, ter o seu coração longe de mim, me adorar em vão, negligenciar o mandamento de Deus e seguir a sua própria tradição, jeitosamente rejeitar os meus mandamentos para guardar a tradição humana, porque vocês não têm nem capacidade, liberdade e escolha de fazer nada diferente. Então eu não vou dizer para vocês assim que vocês são uns hipócritas, não. Eu vou dizer para vocês o seguinte: entre vocês os que eu elegi serão perdoados incondicionalmente. Os demais vão queimar no inferno para minha honra e para minha glória. Passar bem, bom dia. Não é isso que Jesus faz. Jesus trabalha com eles como trabalhando com pessoas que têm responsabilidade nas suas escolhas. Não, você vai usar o verso 20 a 23 para dizer que ninguém tem liberdade? No próprio capítulo, Jesus está brigando com quem mal usa a sua liberdade. Porque se eles não tivessem liberdade de fazer diferente, eles não seriam hipócritas, eles não seriam moralmente condenáveis, né, Paulo César? Outra coisa, no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: e Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus não pregou nada do tipo assim: vá pregar o evangelho. Quem for eleito será salvo, quem não for predestinado será condenado. Jesus coloca um padrão bem claro: quem crer será salvo, quem não crer não será salvo. Inclusive esse crer aqui do que vai ser salvo implica no compromisso do batismo, que naturalmente também implica o andar em novidade de vida e perseverar até o fim, né? Ou seja, é condicionado à crença, é condicionado à prática, é condicionado à perseverança.
essa salvação que Jesus está prometendo e inclusive colocando à disposição de toda a criatura, porque se o evangelho verdadeiro fosse o calvinismo, Jesus é o maior hipócrita, manda pregar o evangelho para todo mundo. Mas e o evangelho não é assim. Quem dentre vocês eu escolhi será salvo, quem eu não escolhi será perdido. Não, é quem crer será salvo, como se as pessoas tivessem escolha de crer ou não crer. Ou quem não crê fosse responsável por não crer e merecesse para o inferno. Se o calvinista fosse o evangelho e fosse a verdade, nada disso seria a realidade. Jesus seria um baita de um calvinista hipócrita, né? A gente poderia dizer aqui em Marcos capítulo 16. Então, usar o quê? Textinho prova de Marcos capítulo 7, para dizer que não existe livre-arbítrio, não existe escolha, que Jesus que ensinou a depravação total calvinista, mas faça-me o favor, né? Beleza, aí o Paulo César diz, não, mas tem mais texto prova, tá? E tem mais. Salmo 51. Salmo 51 deve provar que ninguém tem livre-arbítrio. Tá bom. Salmo 51, no verso número 5, né, ele usa, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, já que eu nasci na iniquidade e em pecado eu fui concebido, eu não tenho escolha, eu não tenho livre-arbítrio. Só lê os versos anteriores. Dá uma lidinha aí. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi diz que ele tinha transgressões, não que ele tinha uma natureza totalmente depravada, que ele não tinha escolha de fazer o mal, porque só o que ele podia fazer era o mal, então o que ele estava fazendo não era nem transgressão, era meramente cumprimento do decreto divino. Ou seja, o texto não trabalha no paradigma calvinista. Eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está diante de mim. Davi está dizendo que ele tem transgressão, ele tem pecado, ele é culpado, ele quer que isso seja apagado. Ele remonta essa história dele com o pecado desde a sua concepção, desde o seu nascimento, sim, verdade, mas ele não diz que porque ele nasceu na iniquidade, ele não tem escolha e por isso nada do que ele escolhe pode ser moralmente condenado, porque não é pecado. Né? Porque você é o seguinte, ó, você ser condenado pela única escolha que você não tem outra para fazer, aí é complicado, né? Deus coloca você no mundo com uma escolha só e diz que você vai ser condenado por fazer essa única escolha só, que é a única que você tem como totalmente depravado. Aí fica difícil, né, Paulo César? Davi não trabalha nesse paradigma, ele diz que ele é um transgressor. Então é o seguinte, ó, ele poderia não ter mandado matar Urias, ele poderia não ter transado com a mulher do Urias, mas ele transgrediu, ele pecou, ele escolheu o mal, e ele é responsável por essa escolha, ele pede perdão para Deus. O texto não trabalha no paradigma calvinista, mas no paradigma naturalmente, onde a pessoa é responsável pelos seus pecados, e os seus pecados são transgressão, não é cumprimento do decreto, tá bom? Aí ele vai para o capítulo 58, aliás, né, para o Salmo 58, Salmo não tem capítulo. Então o Salmo 58 deve ajudar mais o Paulo César. Aí ele lê lá que os ímpios se desviam desde a madre, proferindo mentiras, então pronto, desde a madre é todo mundo pecador, e não tem escapatória, não tem livre-arbítrio, mas lê os versos finais do mesmo salmo. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banharás os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. O Salmo 58 diferencia o ímpio do justo. O Paulo César está dizendo que o Salmo 58 prova que não tem nenhum justo, que é todo mundo ímpio. A doutrina da depravação total é isso, não tem nenhum justo. É todo mundo ímpio. Então, tipo assim, o próprio verso 10 aqui está errado. Alegrar-se ao justo quando vir a vingança. Não vai se alegrar ninguém, porque não tem nenhum justo. Mas não é nesse paradigma que trabalha o Salmo 58, né? Aqui, ó, tem o ímpio, que se desvia desde a madre, e tem o justo, que quando Deus julgar, ele vai ser vindicado. Né? Ele vai se alegrar quando a vingança cair sobre o ímpio, que escolhe o mal. E o ímpio escolhe o mal desde a madre. Mas tem justo e tem ímpio. Então o texto não prova que é todo mundo ímpio, não tem justo, não tem liberdade, não tem escolha, porque assim Deus decretou. que conversa idiota. Aí beleza, 2 Timóteo 2. Texto prova para todo lado, né, pessoal? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, diz que as pessoas foram cativas do diabo para fazerem a vontade dele. Então isso prova
a doutrina da depravação total, não existe livre-arbítrio. Ah, é, Paulo César? Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, no verso 10 a 13, mesmo capítulo que você leu. Aí diz assim, ó, Paulo falando, tá? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, porém, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar a si mesmo. Olha que interessante, Paulo César. Você acha que o texto lá do verso 26 comprova a doutrina da depravação total, que é a base da doutrina da eleição incondicional, da graça irresistível, da perseverança dos santos? Não é a doutrina do texto. O texto diz que você pode ser fiel ou você pode ser infiel. Se você for fiel, se você perseverar, você vai viver com Cristo e vai reinar com Cristo. Mas se você o negar, você vai ser negado. Se você for infiel, ele vai ser fiel porque ele não nega ele mesmo. O paradigma aqui do texto não é do tipo assim, já que você foi feito escravo pelo diabo, pela depravação total, você não tem nenhuma escolha. Então se ele te escolheu, você perseverará. Se ele não te escolheu, você vai para o inferno. Não é o que o texto diz. Ou seja, você quer inferir o calvinismo por causa do verso 26 e você não lê o verso 10 a 13, né? Por isso que a gente diz, né, o calvinismo é o quê? Essa coxa de retalhos, com essa filosofia diabólica, uma doutrina de demônio, e que vai pegando os textinhos provas da Bíblia, esconde o contexto, para provar que é a depravação total nos moldes do entendimento calvinista. Como se todo mundo fosse trouxa e ninguém conhecesse a Bíblia, né, Paulo César? Que pena a sua, né, cara, ter encontrado uma pessoa como eu, né? Pois é, aí ele vai para 2 Pedro. Legal, 2 Pedro 2 ainda. Aí ele diz o verso 19, prometendo-lhes liberdade quando eles são escravos da corrupção, ou seja, quem promete a liberdade e o livre-arbítrio está mentindo porque é a própria pessoa escrava da corrupção. Então isso aqui é um texto prova a favor da depravação total e do calvinismo e etc. Ah, é, Paulo César? Então eu vou ler um pouquinho mais de texto do capítulo 2, tá? Primeiro que o capítulo 2 fala que existiriam falsos profetas e falsos mestres que iriam introduzir heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Na doutrina calvinista, o Senhor não resgatou os falsos mestres. Aqui no texto bíblico ele resgatou. Outra coisa. Na continuação do verso 19, a partir do verso 20, diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, se deixam enredar de novo, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, o cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou-se a remover-se no lamaçal. Paulo César, o texto de 2 Pedro 2 é o absoluto oposto do calvinismo. São pessoas que conheceram a Cristo, foram mestres na igreja, renegaram o Senhor que os resgatou. Não é que Jesus não morreu por eles. Jesus morreu por eles, mas mesmo assim eles tiveram a liberdade de rejeitar. E eles, depois de terem escapado das contaminações do mundo, eles se deixam enredar de novo. E o seu estado posterior se torna pior que o primeiro. Eles são cães que voltam ao próprio vômito. Eles escapam da contaminação do mundo mediante a fé em Cristo, eles rejeitam a fé em Cristo, e eles são a porca que volta a se revolver lá no lamaçal. Você não tinha lido o texto, né, Paulo César? Porque o textinho prova do verso 19, para você é o que basta, e acabou a conversa. É uma lástima. Inclusive, Paulo César, depois que você terminar de ler o meu livro sobre João capítulo 6, depois você lê o meu comentário sobre 2 Pedro também, acho que tem bastante coisa legal para você aprender por lá, tá bom? Maravilha. Romanos capítulo 8. Agora livre-arbítrio vai para o espaço, viu? Fica tranquilo.
Pode confiar, selo TV Caminho Predestinado de qualidade. Verso 7 e 8, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar, portanto quem está na carne não pode agradar a Deus. Olha aqui a prova do livre-arbítrio. Quem está na carne não tem liberdade. Aliás, a prova da depravação total contra o livre-arbítrio, né? Quem está na carne não agrada a Deus, não está sujeito a Deus, não pode estar, não tem poder para mudar a situação. Então, diante disso, está todo mundo depravado, ninguém tem livre-arbítrio. Lê o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Como é que não tem livre-arbítrio, irmão? Se realmente não existisse livre-arbítrio, o texto diria assim, gente, quem não é eleito incondicionalmente só pode se inclinar para as coisas da carne. Ninguém tem capacidade de se inclinar para as coisas do espírito. Né? Ninguém se inclina para as coisas do espírito, é o espírito que te escolhe, mesmo você não merecendo, e de forma monergista, incondicional e irresistível, ele te regenera, e aí você é salvo nos termos calvinistas. Não tem essa de que quem se inclina para a carne ou quem se inclina para o espírito, como se tivesse escolha entre se inclinar entre uma coisa e outra. Todavia, o paradigma da escolha é o paradigma do texto. Inclusive o verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Então não é todo mundo depravado. Quem é depravado está na carne, mas vós não está na carne, vós estáis no espírito. Então só isso aqui já diz que não é todo mundo 100% totalmente depravado nos termos desse entendimento, desse uso do texto prova. Você nunca leu o texto e o contexto, né, Paulo César? É só textinho, prova, para defender a heresia diabólica de calvinismo. Legal. Vamos lá para João 8. Aí João 8 ele lê vários versos, eu vou ler apenas um, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ô Paulo César, o texto não diz que por causa dessa condição aqui eles perdem o livre-arbítrio, porque o texto diz, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Por que eles são filhos do diabo? Porque eles querem fazer a vontade do diabo, não é porque eles são totalmente depravados, não têm escolha, não foram eleitos incondicionalmente, então eles são obrigados a fazer a vontade do diabo. Outra, vê o verso 31 aí. Disse Jesus aos judeus que haviam crido, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. É condicional, não é incondicional. Se você permanecer na palavra, você vai ser discípulo, senão não. E o fariseu não tinha permanecido na palavra e queria fazer a vontade do diabo, por isso ele é filho do diabo, não é porque ele tem uma depravação total que lhe tira o livre-arbítrio. Que papo idiota é esse, irmão? Tá aqui o livre-arbítrio em João 8, no verso 31. Se você permanece na palavra, você é discípulo, você tem essa liberdade de escolha. E se você não permanecer e você quiser fazer a vontade do diabo, você tem essa liberdade de escolha também. Fica à vontade, tá bom? Maravilha, meus irmãos. Aí o Paulo César apela para mais um texto prova, Romanos 10. Aí ele diz lá do verso 17, a fé vem pela palavra de Cristo, então a fé não vem do livre-arbítrio, o ser humano não tem livre-arbítrio de crer ou não crer, e etc. Vê o capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. Porém, lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Opa, peraí. O nosso amigo Paulo está dizendo que Paulo tem um bom coração, uma boa vontade, suplicando a favor dos judeus que não estão aceitando a Cristo para que eles sejam salvos. Então, primeiro de tudo, Paulo já não trabalha no paradigma do tipo assim, Deus quer que uns sejam salvos e outros não. Até porque aqui, senão, Paulo poderia dizer assim, Senhor, eu queria que o Senhor salvasse os judeus, mas o Senhor não quer, né? Tipo, Paulo tem um coração mais bondoso que o de Deus na direção dos judeus, né? Que estão não estabelecendo a justiça de Deus, mas estabelecendo a sua própria justiça pela lei, pela circuncisão e blá blá blá. Então como que o Romanos 10 pode destruir o livre-arbítrio por causa do verso 17? Não. Romanos 10 afirma o princípio do livre-arbítrio e inclusive coloca um homem de bom coração a desejar a salvação de judeu que estava negando a Cristo, né? Porque ele tinha a liberdade de assim fazer, né? Paulo não era totalmente depravado, o Paulo César?
É uma piada, cara. É uma piada completa esse papo, entendeu? Pega o verso 17 para dizer que ninguém tem livre-arbítrio. Então, por que que Deus teria feito Paulo ter vontade que os judeus fossem salvos sem ser o livre-arbítrio de Paulo, para Paulo querer que fosse salvo quem estava negando a Cristo, que eram esses judeus aqui? Que sentido que faz, aliás, né? Nada faz sentido nesse paradigma calvinista, porque Deus predestina tudo para ser como é, para depois reclamar das coisas como elas são. Ellen White é uma herege. Ué, não foi Deus que predestinou? Ellen White era totalmente depravada, como é que ela podia ser alguma outra coisa além de uma herege? Aí nessa hora não serve ser calvinista. Nessa hora o calvinista vira um arminiano, reprovando moralmente o herege, ou a herege no caso, que é a Ellen White, mas não funciona dessa forma. Se as pessoas são totalmente depravadas, não podem escolher o bem, só o que elas podem fazer é o mal, depois você vai brigar com elas porque elas fizeram o mal. Que idiotice é essa? Essa idiotice é o calvinismo. Outra coisa, Mateus 19. Mais um texto que vai provar o que não tem livre-arbítrio, né, Paulo César? Mateus 19, verso 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Paulo César está dizendo o seguinte: o homem não tem livre-arbítrio porque ele não pode salvar a si mesmo. Então, ele não podendo salvar a si mesmo, ele não tem escolha, não tem livre-arbítrio, e vai ser salvo se Deus salvar ele. Se Deus não salvar ele, ele não vai ser salvo. Ou seja, ou é eleição incondicional ou é inferno. Legal. Todavia, Paulo César, vamos ler outros textos do próprio capítulo. Dá uma olhada aí no próprio verso 27. Como é que os discípulos respondem? Então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? É impossível para os homens se salvar. Aí Pedro pergunta: e a gente, Senhor? Que a gente escolheu estar aqui e largar tudo e seguir o Senhor. Como é que Jesus responde? Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós que me seguistes, né? Vocês que fizeram essa escolha, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos, campos ou qualquer coisa por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha aqui, as escolhas das pessoas. Tem gente que não vai escolher. Agora tem gente que vai escolher. Ser salvo é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. E a gente, Senhor, que largamos tudo para te seguir? Vocês que estão me seguindo, vocês vão se assentar nos tronos para julgar, e você que abandonou as casas, as famílias, não sei o que, para me seguir, você vai receber a recompensa da vida eterna. Como é que não tem escolha? Como que funciona isso aqui? Óbvio que tem escolha, tá muito nítido, você tem a escolha de seguir a Cristo ou não, e se você seguir, isso aqui vai se cumprir na sua vida. Se você não seguir, você vai se perder. O texto não fala nada contra o livre-arbítrio, mas na cabeça do Paulo César, pega o textinho prova do verso 25 e 26 e diz que o calvinismo é o evangelho e é a verdade. É uma palhaçada, né? Outro texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, vamos dar uma olhada lá. Verso 22, né, o Paulo César usa para dizer que a depravação total, o homem não tem livre-arbítrio. Assim, em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ele faz um malabarismo para dizer que o primeiro todos é universal, o segundo todos é só o eleito. Mas não vou nem gastar tempo com isso. Então tá, em Adão todos morrem. Então em Adão é todo mundo totalmente depravado, ninguém tem liberdade para fazer nada. Mas olha aqui o capítulo 1, aliás, o capítulo 15, o verso 1. Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Por ele sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só. O paradigma de 1 Coríntios 15 não é o paradigma ninguém é capaz de crer. Não, os coríntios creram. Os coríntios receberam o evangelho, estavam perseverando no evangelho e serão salvos em caso de reterem a palavra como Paulo está pregando, senão vai ter crido em vão. Nada aqui é calvinista, irmão. Aqui a pessoa pode receber ou não o evangelho, pode perseverar ou não no evangelho, só vai ser salva se perseverar. Se aceitar na primeira instância e vier depois a não reter a palavra como Paulo pregou, vai ter crido em vão, vai se perder.
Não tem nada aqui contra o livre-arbítrio. Aí o cara pega o texto prova do verso 22, em Adão todos morrem e ninguém tem livre-arbítrio, ninguém tem escolha, ninguém é capaz de crer, ninguém é capaz de receber o evangelho, ninguém é capaz de perseverar e não tem escolha. É muito idiota a conversa calvinista, cara. Tem que ter muita paciência, que às vezes eu não tenho também, né? E depois o último texto que o Paulo César usa é Romanos 5. Vamos voltar lá em Romanos 5, verso 12. Diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos porque todos pecaram. Então a morte é universal, o pecado é universal, a depravação total é universal, a ausência de livre-arbítrio é universal. Ué, vê o verso 17. O que diz o verso 17? Olha só. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então olha só, a universalidade do pecado não implica que ninguém é capaz de aceitar a Cristo, que ninguém é capaz de crer, que ninguém tem livre-arbítrio. O verso 17 fala dos que recebem a abundância da graça. E essa é uma atitude de quem recebe. Não é uma atitude do tipo assim, e em quem Deus enfia a goela abaixo de forma irresistível a graça, esses vão reinar em Cristo. Está aqui o paradigma do livre-arbítrio, os que recebem a abundância da graça. E por fim, eu vou ler um texto que o Paulo César não leu, mas também é compreensível que ele não tenha lido. Apocalipse 22, verso 17. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Quem quiser, né, Paulo César? Mas no calvinismo não tem querer. Qual que é o sentido desse texto no calvinismo? Nenhum. E quem quiser de graça da vida, venha e receba. Não, mas ninguém pode querer. Porque ninguém tem livre-arbítrio. E aí, Paulo César, se converteu? Acabou a conversa? Você dizia que o livre-arbítrio é uma doutrina do diabo. A gente provou ela nos mesmos textos que você usa para pregar a depravação total. Que vergonha, né, cara? Você achava que ninguém nunca ia desmascarar você. Todavia, eu não acabei a minha série sobre livre-arbítrio ainda e sobre depravação total. Na verdade, esses dois primeiros vídeos são apenas uma introdução, né? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais as complexidades dessa relação entre depravação total e livre-arbítrio. Existe muita coisa que eu não falei ainda, que a gente vai escrutinar e que a gente vai falar a respeito da queda, do pecado, da inabilidade, das reações e questões que a queda gerou na humanidade e como que Deus contrabalanceia isso, e vamos falar de um monte de questões extremamente importantes. Seja como for, se o Paulo César aceita o método do texto-prova para comprovar a depravação total, por que ele não aceita esses textos que eu li aqui para comprovar o livre-arbítrio? Paulo César? Gênesis 2 confirma o livre-arbítrio, Deuteronômio 30, Josué 24, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 16, Salmo 51, Salmo 58, 2 Timóteo 2, 2 Pedro 2, Romanos 8, João 8, Romanos 10, Mateus 19, 1 Coríntios, Romanos 5, Apocalipse 22. São vários textinhos aí que provam a liberdade, a escolha do ser humano. Você discorda? Não tem nem o que falar, né, Paulo César? Aliás, deve ser até por causa de você não ter o que falar, que você inclusive tem dificuldade, né? Diz que nem consegue ver os meus vídeos, porque a verdade deve ser um pouco dolorida, né? Você vê que você está obviamente errado e não tem nada para dizer em contrário. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.